Vivemos em um mundo de incertezas, onde mistérios não resolvidos muitas vezes nos assombram por anos a fio. De irmãos há muito perdidos a pessoas desaparecidas, existem casos que permanecem misteriosos e sem solução por décadas, sem um ponto final. Mas, em 2023, vários casos arquivados foram milagrosamente resolvidos por policiais dedicados, detetives particulares, tecnologia forense e familiares incansáveis. A primeira história de hoje tem início no dia 28 de janeiro de 2012, no estado norte-americano do Alabama, mais especificamente na cidade de Opelika, quando um andarilho tropeçou em um crânio humano perto do Brookhaven, um parque local. Após as autoridades serem comunicadas, uma inspeção mais aprofundada da área foi realizada e os policiais descobriram que havia não apenas um crânio, mas vários ossos humanos espalhados no local. Além dos restos mortais, uma camisa rosa de manga comprida com botões em forma de coração foi localizada perto da margem de um riacho. Os detetives concluíram que o crânio provavelmente pertencia a uma criança afro-americana com idade estimada entre 4 e 7 anos. Uma deformidade em seu olho esquerdo indicava que ela poderia ter sido violentamente agredida, o mesmo que tenha sofrido maus tratos. Seus restos mortais revelaram sinais de desnutrição severa. Com a ajuda de uma qualificada equipe forense, uma imagem de como a garota poderia ser foi divulgada ao público e, apesar de revisar os registros escolares e de nascimento, além dos registros de pessoas desaparecidas, os detetives foram incapazes de descobrir qualquer informação sobre sua identidade. Portanto, ela ficou conhecida como a Jenny Doe de Opelika. Como você deve saber, John Doe ou Jenny Doe são apelidos dados pela polícia americana quando um corpo é descoberto e eles não conseguem identificar. Pois bem, 4 anos depois, em 2016, uma professora da escola bíblica da Igreja da Paz Maior, localizada a apenas 10 minutos de onde os restos mortais foram encontrados, descobriu em seus arquivos fotos de uma menina que tinha uma notável semelhança com a vítima em questão. A professora disse à polícia que as fotos foram tiradas no verão de 2011 e que ela se lembra da garota, que tinha cabelos desgrenhados, estava com a roupa um pouco suja e parecia reclusa ou incapaz de se comunicar com as outras crianças. A menina tinha entre 4 e 5 anos na época. A professora viu que ela estava acompanhada de um homem e uma mulher, mas não conseguia lembrar o nome de ninguém, e a igreja não fazia nenhum registro de visitantes, apenas dos fiéis frequentadores. Trabalhando com o que tinham em mãos, a polícia usou programas avançados de computador para aprimorar a foto antiga ao máximo possível, esperando que alguém da comunidade pudesse ajudar a identificar a Jenny Doe de Opelika. Então, em 2017, especialistas do Instituto de Antropologia Forense da Universidade do Sul da Califórnia realizaram uma série de testes de isótopos em seus ossos e chegaram à conclusão de que ela provavelmente era natural do sudeste dos Estados Unidos. Em janeiro de 2022, profissionais do conceituado laboratório Outram foram contratados pelo Departamento de Polícia de Opelika. O Outram é um laboratório avançado de sequenciamento genético, construído para aplicar o seu poder na análise de DNA para ajudar em evidências forenses. Os restos mortais da menina desconhecida então foram enviados para testes e um extrato de DNA foi sintetizado, o que facilitou a criação de um perfil genealógico mais específico. Indo mais longe, o Departamento de Polícia de Opelika procurou a ajuda de Barbara Ray Venter,
uma renomada geneticista que era conhecida principalmente por sua dedicação em ajudar nas investigações policiais. Inclusive, um dos casos mais famosos que Barbara ajudou a desvendar foi o do Golden State Killer. Em janeiro de 2023, o laboratório Outram conseguiu descobrir a identidade da Jenny Doe de Opelika. Ela era uma garotinha de apenas 6 anos de idade chamada Amor Jove Wiggins. O pai dela se chamava Lamar Vickstaff, natural de Opelika, e que na época da descoberta estava servindo a Marinha dos Estados Unidos. Antes de a polícia anunciar a identidade ao público, os detetives viajaram para a estação naval de Mayport, em Jacksonville, onde o navio de Lamar estava estacionado, e o confrontaram sobre o falecimento de sua filha. Lamar simplesmente se calou e disse que só falaria na presença de um advogado. Ruth, a esposa de Lamar e com quem ele era casado desde maio de 2006, informou aos detetives que não tinha ideia de quem seria essa criança, ou quem poderia ser a sua mãe biológica. Mais tarde, foi descoberto que a verdadeira mãe de Amor era uma mulher chamada Sherry Wiggins e que morava em Maryland. Sherry conheceu Lamar no início de 2005, quando os dois moravam no mesmo condomínio. Eles se apaixonaram e resolveram morar juntos. Foi nessa mesma época que Sherry descobriu que estava grávida, mas como os pais da garota, que tinha apenas 19 anos na época, eram muito religiosos, eles ficaram profundamente irritados com o fato dela ter um filho sem se casar. Sherry e Lamar concordaram em se separar, quando perceberam que não conseguiriam constituir uma família juntos. Sherry foi procurada pelos detetives e disse que ela era de fato a mãe biológica de Amor. E disse mais. Segundo Sherry, Lamar e Ruth receberam a custódia legal de Amor em 2009, após uma briga processual, e que ela até foi obrigada pela justiça a pagar uma espécie de pensão alimentícia ao casal. Lamar também entrou com um processo em que suspendeu o direito da mãe visitar a filha desde então. Lamar e Ruth foram localizados em Jacksonville e presos no dia 17 de janeiro de 2023. Eles estão atualmente detidos no escritório do xerife de Jacksonville e ambos são acusados de não relatar o desaparecimento da criança às autoridades. Além disso, Lamar também enfrenta uma acusação de homicídio culposo. Sherry, a verdadeira mãe de Amor, falou publicamente sobre o ocorrido, expressando seus sentimentos sobre a reação da comunidade ao caso de sua filha. Ela afirmou que, embora alguns tenham sido gentis e compreensivos com sua situação, muitos foram rápidos em julgá-la, sem saber o que realmente tinha acontecido, pois como ela estava proibida judicialmente de se aproximar da própria filha, não fazia ideia do que realmente acontecia com ela na casa do pai. Sherry estendeu sua imensa gratidão ao Departamento de Polícia de Opelika, que nunca desistiu em fazer justiça por sua filha desaparecida. Os detalhes e motivações do crime ainda não foram tornados públicos. O casal aguarda julgamento e ambos continuam presos. Agora, vamos ao próximo caso, mas antes não esqueça de deixar o seu like. Diana Denise Holland, de 35 anos de idade, era natural de Alton, Illinois. Ela era mãe de 4 filhos, mas apenas um deles morava com a mulher. Os outros 3 nunca chegaram a conhecê-la, pois foram enviados para adoção em tenra idade. Desta forma, eu não preciso dizer que a sua vida era, no mínimo, conturbada. Durante anos, Diana suportou o vício em drogas, que tornou seu estilo de vida instável e imprevisível. No entanto, a única filha que morava com ela, mas que passava mais tempo com a avó, notou algo errado em maio de 2004, quando Diana não compareceu à sua apresentação na escolinha, mesmo ela tendo prometido à filha que iria. Por um mês, ninguém fazia ideia de onde Diana poderia estar, até que em junho de 2004, trabalhadores responsáveis pela manutenção da rodovia interestadual número 70 descobriram um corpo humano que havia sido descartado em um declive gramado. O corpo claramente pertencia a uma mulher, mas algumas partes estavam faltando, como por exemplo a cabeça. Junto aos restos mortais foi encontrado apenas um sutiã preto.
A falta de decomposição sugeria que sua morte provavelmente havia sido recente. Além disso, uma faca de lâmina afiada foi descoberta em um esgoto próximo e provavelmente foi a arma do crime. Os investigadores tentaram identificar a mulher usando as poucas evidências que tinham disponíveis, como, por exemplo, uma cicatriz de cesariana, mas não tiveram sucesso. Quanto a quem foi o responsável pelo assassinato, havia apenas uma pista. Segundo o relato de testemunhas, uma van branca foi vista estacionada nas proximidades da cena do crime 24 horas antes da descoberta do torso. Mas, sem novas pistas para seguir e sem nenhuma maneira de descobrir a identidade da mulher na época, o caso foi arquivado. 12 anos depois, em 2016, testes avançados de DNA revelaram que a misteriosa mulher se chamava Diana Denise Holland. Posteriormente, usando essa mesma tecnologia, a polícia também conseguiu descobrir a identidade de seu assassino, testando a faca deixada no local do crime. Ele era um homem que constava no Banco de Dados Nacional e se chamava Mike Clark. Em seguida, Mike foi preso em Maryland Heights, na residência que dividia com sua esposa. Curiosamente, após o assassinato de Diana, ele sofreu um acidente de carro, o que o deixou totalmente cego. Mike Clark confessou ter assassinado a mulher em sua casa e movido seu corpo para o local onde ele foi encontrado. Ele mencionou que conheceu Diana enquanto ela trabalhava como prostituta e que o motivo para matá-la de maneira tão horrível foi por causa de um desentendimento devido ao valor do programa que ela cobrou. Mike está preso temporariamente aguardando o julgamento e, se ele for considerado culpado, pode pegar até 40 anos de prisão por seu crime. Por fim, vamos ao último e mais controverso caso do vídeo de hoje. Era o início da manhã do dia 11 de agosto de 2017, quando os corpos do casal Noelle Renee Trice e Brian Keith Lashley foram encontrados em sua casa em Fort Wayne, Indiana, por um vizinho que passava pelas redondezas e, pela janela, observou 2 corpos no chão, um na sala e outro na cozinha. Noelle tinha 25 anos e Brian, 29. Os policiais imediatamente atenderam à ocorrência e, quando chegaram ao local, encontraram sangue espalhado por toda a residência. Os investigadores conseguiram determinar que uma festa havia ocorrido na casa no início da noite anterior ao crime. Após interrogar familiares e convidados que compareceram, a polícia começou a levantar evidências. Os oficiais examinaram cuidadosamente o telefone de Noelle em busca de impressões digitais. Sem surpresa, a maioria das impressões digitais era da mulher. Mas havia uma única impressão digital desconhecida, e os detetives trabalharam incessantemente para encontrar uma correspondência. Inicialmente, eles suspeitaram que poderia ser do Brian, mas depois de uma comparação e verificação no banco de dados, os policiais logo descobriram que a impressão digital pertencia a um homem chamado Dustin Neal, um velho amigo do casal. Questionado, Dustin revelou que conhecia Noelle e Brian há mais de 20 anos e que tinha ido direto para a casa da sua mãe dormir após a festa. Além da mãe dele, outras pessoas confirmaram o álibi do homem. Os detetives então perguntaram se ele tinha informação que o casal teria alguma inimizade, ou mesmo que tenha notado alguma coisa estranha durante a festa. Dustin falou desconhecer qualquer pessoa que tenha discutido com seus amigos, mas curiosamente, e talvez o mais intrigante de tudo, ele falou para os policiais que no dia da festa, o casal estava com mais de 3 quilos de maconha em sua casa. De acordo com o próprio Dustin, a mercadoria valia muito dinheiro. Ele chegou a perguntar a Noelle do que se tratava, mas a mulher mudou de assunto. Sem provas contra ele, Dustin foi liberado. Com essas informações, a polícia acreditava que o assassino do casal teria alguma coisa a ver com as drogas que eles estavam guardando. A maconha não foi encontrada em lugar nenhum, apenas vestígios. E sem provas, talvez o assassino também nunca fosse encontrado. Porém, uma testemunha ligou para a polícia pouco tempo depois.
Essa pessoa pediu para não ser identificada e disse aos oficiais que tinha conversado com Dustin alguns dias após o crime. Segundo essa testemunha, Dustin parecia nervoso e afirmou que estava vendendo uma grande quantidade de maconha, cerca de 3 quilos. Algumas semanas após o crime, outra testemunha ligou para a polícia e relatou que, durante uma conversa com o irmão de Dustin, ele havia confessado o assassinato ao irmão. Investigando mais a fundo, o irmão de Dustin se recusou a dar qualquer depoimento e não foi encontrado. Em outubro de 2017, ele resolveu falar, mas apenas por telefone. O homem realmente confessou que ouviu seu irmão se gabando de ter matado o casal de amigos. A polícia continuou investigando o caso, mas não havia nada que pudesse provar a culpa de Dustin. Na verdade, o caso estava caminhando para o arquivamento, até que, em outubro de 2022, outra testemunha procurou a polícia, mas desta vez ela foi pessoalmente à delegacia. Segundo seu relato, Dustin havia confessado para ela que era o responsável não só pela morte de Noelle e Brian, mas também de outras 5 pessoas. Isso mesmo. A polícia imediatamente emitiu um mandado de busca para a casa do homem. Seu celular foi levado para análise técnica e seu DNA foi coletado. A perícia feita em seu celular revelou que o GPS do dispositivo o colocava no dia, local e provável hora da morte do casal, por volta das 6h20 da manhã, pouco antes dos corpos serem encontrados. Com tantas evidências agora em posse da polícia, a verdade foi finalmente revelada. Dustin assumiu que tentou roubar um pouco da maconha do casal na manhã após a festa. Ele entrou na residência por uma janela, acreditando que os amigos estavam dormindo, mas assim que pôs os pés na sala, deu de cara com Brian. O homem perguntou o que ele estava fazendo, o que estava procurando. Nervoso e sem saber o que fazer, Dustin simplesmente o atacou com uma faca e o matou. Em seguida, ele fez a mesma coisa com Noelle, que estava na cozinha preparando o café. Em 1º de janeiro deste ano, 2023, o Departamento de Polícia de Fort Wayne e o Departamento do Xerife do Condado de Allen acusaram e prenderam Dustin Liu pelo crime. Ele ainda aguarda por julgamento na penitenciária do Condado de Wells, onde será acusado do assassinato de Noelle Renee Trice e Brian Keith Lashley. Depois de quase 6 anos desde que esse crime foi cometido, a justiça finalmente foi feita. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado da forma como eu narrei essas histórias. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Isso é algo bem importante para quem gosta do meu trabalho. O YouTube, mesmo sabendo que você é inscrito e assiste aos meus vídeos, ele limita as notificações de pessoas que não interagem nesses vídeos, seja com like ou mesmo um comentário. Então, não esqueça, por favor, de deixar pelo menos um emoji, ok? Aqui na descrição você encontra todos os links e informações adicionais do canal, bem como nossas redes sociais, em especial o Instagram, @paralelometafórico. E caso também queira me seguir, o meu perfil particular no Instagram é o danielbruno.db. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos, e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!